Então, a divisão é a seguinte: nós vamos ver a finalidade do vestido na primeira parte, dentro desta primeira consideração. Vamos ver o pudor, a parte da higiene, e depois vamos ver a parte do decoro pessoal. A segunda consideração, que vem ser também a primeira parte da nossa conferência, vai ser a origem e natureza da moda. Não no sentido, porque é outra coisa, os termos não equivalem ao mesmo conceito. Na moda hoje é tido por toda esta variedade inconstante de modo de se vestir, mas só que no que nós entendemos por moda é o modo, a modalidade como se deve se vestir. Não exclui a outra, mas não é só isso, que essas modas, no sentido que épocas com modalidades de se vestir modernas, não é bem isso. Tem uma certa relação, mas não é do jeito que nós temos na nossa cabeça. E na próxima ocasião nós vamos ver sobre o problema da moda, a chamada relatividade da moda, a intenção e os excessos da imodéstia. E também na próxima conferência, os princípios morais de solução destes problemas da imodéstia. A importância e influência que tem os princípios morais na modéstia. E depois vamos ver a justa medida, como deve ser a moda, no sentido que aqui entendemos. E vamos também, se der tempo, comentar sobre o tema da moda unissex, que isso não existe, já adianto, porque tudo isso versa sobre o ser humano. O homem, sexo masculino, ele tem uma diferença que o faz ser do sexo masculino. E a mulher, sexo feminino, é tal, e algo que ela tem que a faz mulher que a faz diferente do homem. Então as modas unissex não existem, porque cada um deve se vestir conforme é. Então um homem como um homem, aí um menino como um menino, um bebê como um bebê, um solteiro como solteiro, um casado como casado, e um viúvo como viúvo também. Isso muda, não se veste igual. E o mesmo mulher, um bebê, uma adolescente, uma mocinha, uma solteira, uma casada, uma viúva. Não são as mesmas coisas, mas em tudo existe a diferença essencial, que é o caso de ser um homem e ser uma mulher. Então, o problema da moda aqui tem como alvo principalmente o caso das mulheres, porque normalmente a imodéstia dos vestidos, tanto que Nossa Senhora disse isso em Fátima também, a menina Jacinta, é um problema muito feminino, porque por princípio, não só as mulheres, mas o século fez com que as mulheres usassem com um mau uso a sua beleza e sensualidade. Então, para que essas duas coisas da sua beleza e sensualidade fosse ocasião de depravação dos costumes, então a mulher foi o principal alvo da revolução para causar imodéstia no século. Os homens também, e hoje como nunca, chegaram à imodéstia, porque os homens hoje, nessas modas, no sentido moderno da palavra, eles levam roupas totalmente ou afeminadas, essas apertadas que parecem uma luva, hein? Tá de moda usarem uma coisa dessa. Depois, a falta de pudor, de vergonha, que faz com que não, às vezes, sem camisa, shorts, etc. É verdade que o corpo masculino não é a mesma coisa que o corpo feminino, mas uma mulher do mesmo estado seria muito mais depravado. Mas um homem não pode se expor deste modo também. Mas então, voltando ao princípio, foram as mulheres as primeiras, não por elas próprias somente, mas pela revolução, porque de trás disso estamos nos deparando com alguém que manipula estas coisas, chamado revolução. Pode ser maçonaria, pode ser qualquer outra coisa, mas em definitiva um espírito revolucionário. Então a mulher não deve se dedicar para salvar a sua dignidade feminina, exigindo que a moral pública a respeito, e para proteger, ela deve proteger também o homem, a moral, tanto proteger o homem como a mulher. Quando a mulher está exposta
a esta onda da sensualidade imodesta, ela está esmagando, atropelando o primeiro princípio dela, que é ser mulher. Isso aconteceu quando houve a ruptura, anos 60. Houve a ruptura dos bons costumes em que os homens quiseram virar mulher e as mulheres quiseram virar homem. Por isso houve essas modas unissex, justamente por isso. Hoje nós vivemos isso de modo mais agressivo com as ideologias do gênero, que não nasceram há 2 anos atrás, hein? Isso foi semeado há décadas. Cozinharam a banho-maria e foram preparando primeiro os nossos olhos, com todos se vestem igual, depois com as profissões, em tudo que o homem faz, a mulher pode fazer também, por favor. E depois a conclusão é que por que então não pode se mudar de gênero, como eles dizem? De sexo, em realidade. Então isso é somente a conclusão de passos que foram dados para chegar a esse final. Então, quando a mulher ela está a serviço, por questão deste mundo, da televisão ou do que seja, maligno em todo caso, a serviço da imodéstia, a primeira coisa que ela vai perder é a sua dignidade feminina. E eu falo dignidade porque é digno de a mulher, o ser feminino, porque tudo que Deus criou é digno, é honroso. Então ele criou um homem, Adão, e uma mulher, Eva. Mas o que vai ser o grande alvo desta perda da dignidade feminina? Ela vai ter que virar um homem, porque foi rebaixada, porque mãe, é submissa, não pode fazer o que os homens fazem, então colocaram nela esse espírito de ressentimento. Aí começa a revolução no sexo feminino. Então eu vou ter que viver como pensam as mulheres. Tenho que viver como um homem, porque eu também sou capaz, dizem elas. Então eu tenho que conquistar o que nunca me deixaram fazer, porque eram coisas de homens, mas eu posso. E nisso também está o vestir. Porque é uma coisa óbvia. Uma mulher que vai ser mecânica, ou mecânico, ela não vai usar uma saia. Jamais. Por razões óbvias, não. Ela vai dirigir ônibus. Eu já vi várias mulheres dirigindo. Não tenho nada que dirijam, hein? Mulher pode dirigir bem. São capazes de dirigir bem. Mas, e às vezes com muita cautela, inclusive. Bom, mas então, vão dirigir ônibus, elas vão usar um uniforme que não está previsto uma saia de motorista. E assim por outras razões. Por quê? Porque há uma igualdade e ela vai perder a sua dignidade feminina. Então Deus colocou a regra moral que vai preservar as coisas naturais, como o ser feminino, e vai preservar também o ser masculino. E se o homem não observar esta regra moral, ele vai ter detrimento da sua virilidade. Basta olhar os homens que se vestem de hoje de modo frívolo. No sexo masculino é um pouco mais sutil a coisa, porque primeiro infantilizaram as roupas masculinas. Em vez as mulheres não, deixaram tudo masculino, foi mais bruta a mudança. Do homem não, primeiro fizeram os homens virar crianças. O que é criança? Todo respeito às crianças, é um homem perfeito. Então, vestindo os homens como crianças, deixaram os homens todos imaturos, adolescentes in eterno. Aí são jogos de videogame, tem homens com 40 anos jogando videogame até o presente, hein? Isso é uma vergonha. E esta atitude de jogador de videogame vai fazer ele se vestir como jogador de videogame e não se veste como um pai de família? Obviamente não. E assim o modo de pensar e a profundidade intelectual é de um adolescente também. E cada coisa vai levando a outra, de tal modo que o homem fica, o sexo masculino fica atrofiado. E hoje é um molusco. Por isso, muitas vezes as senhoras, as moças falam, padre, com quem eu vou me casar? Os homens, se eu me caso, eu vou ter um filho mais velho, hein? Não é o marido. Por quê? Porque atrofiaram os homens a serem incapazes de ser homens no sentido estrito da palavra. Mas começaram como? Com uma roupa. Por isso nós vamos ver que a roupa não é só uma casca. Nós temos a necessidade, nós homens, mulheres, o ser humano em si, tem uma importância muito grave, repercute muito no que nós vemos. E o nosso modo de vestir repercute internamente no exterior.
Eu digo, é mais fácil citar como exemplo. Se vão ver uma freira, um padre, isso é impactante porque já lembra a religião que representamos e move os senhores a tratar com o respeito que se exige desta presença de uma batina, de um hábito. Salvando as distâncias, a mesma coisa quando nós vemos uma mulher ou um homem, o que nós vemos e recebemos vai encausar em nós um modo de tratá-lo. Então, colocar os homens todos como crianças e correspondendo todas essas imaturidades, porque não só se vestem, mas pensam como tais, e assim o homem perdeu o respeito. Por isso tem aí, quando o homem foi degradado da sua dignidade viril, ele perdeu a autoridade. Aí nós vemos qual a ruptura. Nos anos 60, os velhos foram ridicularizados e enjaulados em asilos de lado, estão à parte, que eram os velhos dignos desse nome. E a nova geração, anos 60, que hoje são os idosos que nós temos, eram os eternos adolescentes dos Beatles e Jovem Guarda, que hoje não querem ser velhos. Por isso nós vemos que todos, não só por questão da vaidade, luta contra o tempo. As senhoras idosas, elas querem ser as mocinhas de 13, 14 anos de 40, 70 anos atrás. E se veste como tais, hein? Não é o caso. Se veste como tais e elas têm vergonha de ser vó, têm vergonha dos seus cabelos brancos, têm vergonha de tudo que antigamente era honroso. E tudo começou como? Com uma mudança no vestido. E o homem, hoje em dia, a mesma coisa. Então, esta imaturidade que nós vemos nos filhos dos anos 60 é nada mais uma consequência, não só de imodéstia, são vários princípios que foram destruídos, mas a imodéstia está manipulando e fazendo com que tudo isso seja evidente e agradável aos olhos de todos. Então o homem virou um adolescente, a mulher virou um homem e depois nós vamos ter a destruição necessária da família. Como nós sabemos que a família é patriarcal por instituição de Deus, o pai é um moleque, a mãe é um pai, e aonde estará a mãe dessa família? E onde estará o pai dessa casa? Por isso nós vivemos hoje num século em que a grande maioria são famílias destruídas. Destruídas por princípio. Quando se posso contar nos dedos que alguém de nossa idade que tem o pai e a mãe casados até hoje. Que seja aos troncos e barrancos é outra história, porque isso faz parte da vida matrimonial, às vezes não faz. Mas que estejam casados mesmo, sacramentalmente falando, não, porque o divórcio. Porque já casou com um homem imaturo, que não pode ser pai, já casou com uma mulher que não quer ser mãe, por quê? Porque ela virou um homem. E como nós vemos isso? Nós vemos isso por o transvestimento de cada um deles. O homem como criança, a mulher como homem e a Deus família. E o sacerdócio também sofre isso, porque os homens que nascem dessa situação, nessa imaturidade, também são incapazes ou a muita custa vão conseguir ser um sacerdote, uma religiosa ou um religioso, porque acarreta consigo um monte de traumas de uma família desestruturada, desequilíbrios que são graves, que vão impedir de exercer o sacerdócio. Por quê? Porque é justo o exercício de uma autoridade que ele nunca viu acontecer. E também vamos entender o esvaziamento das fileiras eclesiásticas também. Eu não estou colocando como causa a imodéstia somente, é falta de fé, falta de outras virtudes, mas a imodéstia tem o seu papel importantíssimo em tudo isso. Porque também os padres deixaram de se vestir como padres, os bispos deixaram de se vestir como bispos e os senhores enxergam o quê? Um senhor de calça jeans, camiseta, se ele for piedoso, uma cruz peitoral e mais piedade, um anel de tucum no dedo. E vamos falar, este é o representante dos apóstolos. É difícil de enxergar, mas é assim. Um sacerdote de clégima, no melhor dos casos um clégima, quando são realmente piedosos. Mas normalmente, ou dias de festas e domingos. Mas nos dias normais, encontra um padre como um leigo, e como que ele vai, vamos os senhores enxergar no sacerdócio o representante de Nosso Senhor, sempre, que é não só nas funções sagradas, sendo que os senhores enxergam que um leigo. E aí tem uma dessacralização do sacerdócio católico. Então o que nós chamamos de sacralização na parte religiosa, que é uma profanação e cai no sacrilégio, é a imodéstia no âmbito não sagrado, que toca aos senhores como leigo.
Então os senhores percebem a gravidade de um pedaço de pano, é muito importante. Eles falam, não, Deus quer o coração. Não há lugar a dúvidas, Deus quer o coração, mas Deus quer tudo. Junto com o coração tem o vestido. Por que eu digo isso? Aí vamos ao princípio, a finalidade do vestido. Deus que vestiu Adão e Eva. Quando eles perderam a graça santificante, a primeira coisa que eles perceberam que eles estavam nus. Nus eles estavam desde que foram criados por Deus. Porque como não havia malícia, a nudez era uma coisa normal. Mas no momento que eles comeram do fruto, obedeceram a maldita serpente, a primeira coisa, estão nus e ouvem Deus passar pelo jardim, o barulho da presença de Deus, o ruído. O que eles vão fazer? Vão se esconder. E Deus chama Adão, e o que responde? Não, nós nos escondemos porque estávamos nus, e o Senhor está... não. E o que acontece? Deus vai perguntar, mas como perceberam que estavam nus? Porque vinha a malícia junto com o pecado. Que vão se esconder. Hoje este se esconder por estar nu se chama pudor, que é o guardião da castidade, da continência, da modéstia. Mas naquele momento foi um ato malicioso, porque viram a sua nudez mútua e já tiveram os movimentos de uma concupiscência desordenada, pecaminosa, e a vergonha de Deus, porque tinham desobedecido a Deus e perdido o vestido da glória e da graça que estava numa visão inocente de um e do outro. Então o que Deus faz na Sagrada Escritura? Deus fez, eles se cobriram com folhas. Mas Deus, Nosso Senhor, vai fazer roupas de pele de animais. E é interessante porque as folhas foram somente um momento ali, ocasional, mas as folhas elas murcham e volta à nudez facilmente, questão de minutos. E Deus quis que o homem estivesse vestido por algo resistente, porque a sua malícia vai acompanhar o homem desde o uso de razão até a sua sepultura. Por isso Deus os vestiu de peles de animais. Então o primeiro confeccionador de roupas é Deus Pai, nosso onipotente. Então a imodéstia, ela vai rasgar a primeira proteção que Deus colocou contra a malícia do homem. E legislação divina, o homem deve estar coberto. E eu não imagino que Deus fez duas tanguinhas, nem para Adão e nem para Eva. Por quê? Porque a malícia está na forma, na beleza física mútua. Então Deus cobriu Eva com um bom vestido e Adão também foi bem coberto por Deus com pele dos animais. Então a finalidade do vestido, da sabedoria de Deus, Nosso Senhor, depois desse momento de malícia, foi cobrir o que o pecado original olhou com maldade. Nesta intenção divina, há um problema. Não na intenção divina, mas em não observar. A beleza vem de Deus, Nosso Senhor. Então nós não estamos criticando aqui que tem que ser feio ou feia, ou se vestir mal e desalinhado e andar para não causar pecado para ninguém. Não. Deus é Senhor do decoro, da limpeza, da ordem, da beleza. Então ser elegante nunca foi pecado. Nós somos católicos, hein? Nós não somos hereges quaker que tem que se vestir todos com um uniformezinho jeans dos anos não sei quanto, não. Isso é coisa de herege. Nós somos católicos. E Deus, Nosso Senhor, quer que as coisas sejam belas. Então as pessoas foram criadas com a sua beleza particular, cada um tem a sua. E o que acontece? Os olhos impúdicos, os olhos da concupiscência vão profanar as belezas que Deus colocou nas coisas. Por isso, essas belezas que podem ser contempladas no caso do matrimônio, aí sim a desnudez, a nudez, o vestir está condicionado, obviamente, no restrito da vida matrimonial, mas fora disso é profanar, é mal usar as belezas que Deus colocou entre um homem e uma mulher. Por isso deve se cobrir. E quem quis? Deus. Então todo descobrir o que Deus cobriu é realmente uma rebelião. Por isso eles diziam ao princípio que é uma revolução, que vai destapar, descobrir, desvestir o que o bom Deus vestiu com as suas próprias mãos. E um ato de misericórdia, hein? Cobrir Adão, porque Adão nu não é só a questão da sensualidade. Adão nu estava
à mercê da intempérie, que antes não era inimiga. O sol estava temperado para não lhes causar dano, assim que não ia ter câncer de pele jamais, mesmo nu pelo paraíso, Eva também. Os animais não iam ser mais inimigos de Adão, os insetos não iam picar, hein? Adão dormia debaixo de uma árvore e o pernilongo não ia acordar no dia seguinte todo cheio de picadas de pernilongos ou mosquitos, carapanãs, cada lugar chama de um jeito, pernilongos, etc. Não, porque os insetos também obedeciam a Adão, mas ao momento que ele comeu aquela fruta, ele ficou malicioso e tudo foi adverso a Adão, que antes não era. O sol, os insetos e etc. Assim que a roupa protege a alma contra a corrupção do pecado, mas protege também o corpo. E nós nos esquecemos porque no dia de sol todo mundo usa roupas mais curtas porque estão morrendo de calor. Essa é uma concepção totalmente absurda. E se vamos à Arábia Saudita, no calor do deserto, não tem ninguém vestido como brasileiro hoje pela tarde pelas praças. Porque o sol é danino, se deve proteger-se do sol, se cobrindo do sol, ou não se expondo a ele. Mas então, tudo isso é uma revolução que nós vemos de descobrir o que Deus cobriu. O homem determinou na sua inimizade com Deus, se Deus diz uma coisa, nós vamos fazer outra. E aí vemos a corrupção que se segue desta rebelião para com Deus. Lhes dizia do pudor, que está na finalidade do vestido. Quando nosso Senhor, Deus nosso Senhor, apareceu e Adão teve vergonha maliciosa, mas esta vergonha é natural hoje para os outros filhos de Adão, e esta vergonha se chama pudor. Não é normal que uma pessoa se sinta à vontade estando com poucas roupas diante de outra pessoa. Obviamente que há um restrito entre esposos, mas e depois entre família. Os meninos, os senhores são pais, sabem que chega uma certa idade que eles ficam realmente desconfortáveis quando os pais não é deles. Vem a vergonha de estar, inclusive, diante dos pais. Então essa vergonha chama pudor. Por isso nós, quando classificamos certa classe de pecadores, chamamos de sem vergonha. Porque se perde a vergonha natural, que é custódia da modéstia, protetora da modéstia, protetora do recato. Então, ter vergonha de se expor como se fosse uma carne de açougue. Perdão pelo escrachado do exemplo, mas é isso que se reduz muitos e muitas. Então, ter essa vergonha de ser um alvo de olhos impúdicos ou de ser ruína para quem olhar-nos. Então, essa vergonha é uma virtude chamada de pudor. E que esta virtude já nasce naturalmente das crianças. E se elas não forem vestidas como devem, eles vão perder essa vergonha. Por isso, na adolescência, as meninas vão se sentir honradas de serem olhadas como realmente o alvo pecaminoso da sensualidade. Então, a grande finalidade de Deus é cobrir e manter o pudor. E o pudor Deus dá pela via da natureza, a lei natural, conforme vão crescendo e vão ter vergonha dos próprios pais, por causa da nudez, e terão, se tem dos próprios pais, que são os mais próximos de nós, terão também dos alheios, dos distantes. Mas se em casa se perde o pudor, lá fora serão alvos do pecado, e ocasião de pecado para outros, e ruína de almas. Então nós vemos que o vestido e o pecado aparecem simultaneamente no mundo. Então a vergonha profunda que causou em Adão e Eva, ao receber das mãos de Deus o primeiro vestido, justamente para corresponder àquela vergonha, que era digno de vergonha estar daquele jeito. Por quê? Porque não obedeceram a Deus. Então toda vez que o homem não obedecer a Deus, o mínimo de vergonha fará com que tenha um mínimo de modos de sair daquela ocasião deplorável. E depois agora a consideração sobre a higiene, que nasce do lado físico. O que nós falamos até agora nasce do lado da alma do homem. O pecado, que é ruína, periga a eternidade, é ocasião de ruína para outras almas, por isso cobrir-se. Mas também tem o lado físico. A exigência do vestido nasce em relação do clima, as suas variações e outros agentes externos, como
possíveis causas da incomunidade ou de enfermidade. É verdade que em dias calorosos, sem tirar o que eu dizia anteriormente, se pode vestir roupas mais leves, sim, mas não precisa ser roupas provocantes e sensuais. Se a sensualidade fosse uma razão de se refrescar, ninguém teria calor hoje em dia, porque todos andam de modo lascivo. Se o refrescar, se o refrigerar consiste em ser imodesto ou impúdico, então todo mundo estaria muito agradável, porque as modas são lascivas, impúdicas e modestas. Então é permitido certas adaptações do vestido, como já dizia, por causa do sexo, da idade, condição, e depois por razões climáticas também é permitido. E depois é permitido um vestido mais simples, depois tem as ocasiões, os vestidos pode ficar em casa de certo modo, que esse modo não pode ir a outro lugar, mas em tudo isso tem um modo que se chama modéstia, nunca sensual e nunca uma roupa masculina para mulheres e feminina para homens. Isso nunca é permitido por Deus, é um pecado. Tem até no livro no Pentateuco tem uma maldição de Deus que diz que maldito o homem que se vestir como uma mulher. Isso é muito grave. Deus amaldiçoa, porque está aí uma tergiversação do princípio da roupa e do ser, realmente contra a natureza, por assim dizer. E depois o decoro pessoal, lhes falava que podemos andar com elegância, mas nasce do complexo psicológico artístico. E também isso é uma inclinação natural e, portanto, legítima. Ou seja, a questão das modas, de cores e coisas muito mais práticas de qual tecido, qual coisa, isso é permitido. E também é interessante porque, como é uma arte de confeccionar, e a igreja, ao contrário do que dizem, é amiga da arte e promove, não só no pintar ou no construir, ou na música, mas também no vestido. É só olharmos para os quadros antigos que retratam as circunstâncias daquele então. Então nós vemos a variedade de modos de se vestir. A igreja tinha feito até a roupa de hereges, hein? Eles andavam com uma roupa específica na Idade Média, em que, bom, se eles não se retratassem, todo mundo olhavam e sabiam que eles eram hereges, assim que tinha que se afastar deles. Então tinham essa variedade de roupas confeccionadas por almas temerosas de Deus, do qual nisso tem uma arte, um desenvolvimento do intelecto humano sobre os tecidos. Isso é muito nobre e deve ser aproveitado também pelas almas. Como lhes dizia, o protestante, o herege, não todos, não quer dizer que seja herege e por causa da sua heresia ele vai ser uma pessoa que vai ser incapaz de ser modesta. Isso não é verdade. Mas tem certas tentativas de modéstia por falta da medida que nós vemos mais nos protestantes. Então as mulheres protestantes, por quererem se vestir como mulheres, elas acabam também meio virilizadas, porque elas não se cuidam. Eu não vou entrar em detalhes porque são desagradáveis, mas nós vemos as mulheres católicas acusadas de vaidosas. Não é bem assim, não quero dizer que não exista vaidade, mas existe o cuidado. Mas as mulheres que tentam a modéstia, assim, esta beleza própria da fé católica, acabam... Então, aquele modo de saia, assim, o Santo Tomás explica os adornos femininos, não, seus brincos e essas outras coisas são permitidas, porque faz com que a mulher, mesmo tendo a sua saia, seus adornos, mas com os outros apetrechos femininos, que tem uma variedade imensa, não quero dizer que tenham que carregar todos sobre si, mas segundo o bom gosto de cada uma, deixa aquilo belo. Então a virtude tem um encanto da beleza. Então não é que tem que ser cafona, que tem que ser feia e tem que virar uma de Assembleia de Deus. Não é isso não. Isso daí também é pecado, hein? Isso é pecado porque é feio, porque é sem medida e é uma coisa que repugna qualquer olhar piedoso. É desagradável. Então tem também o decoro pessoal e que supõe essa elegância, o bom gosto e usar das variadas coisas que estão no mercado, desde que não sejam contra o sexo próprio, mulheres, coisas femininas, e homem,
coisas masculinas e conforme a idade e condição de cada um dos senhores. Então, o vestido nesse sentido é considerado, neste aspecto, tem uma linguagem espontânea, de tal modo que ao olharmos para uma pessoa, nós sabemos, é um homem, é uma mulher, é solteiro, é casado, é viúvo. E em tudo isso nós sabemos é católico, porque obedece à reta razão que nos manda nos cobrir e também o critério de todo modo de se vestir, que é o que está nos ensinamentos da Santa Igreja. Então as roupas falam, e elas falam que nós somos. Então a virtude vai realmente entregar quem os vê vestido, esse homem é um lascivo, essa mulher é uma pecadora. Assim se via, e não era um juízo temerário, porque o pecador se vestia como tal, hein? Era justo e modesto. E assim que, se nós não queremos ser nem pecadores, nem ocasião de ruína para os outros, devemos se vestir com recato. Então, repito, é uma questão também de falar, as roupas falam, e acabam denunciando quem as leva, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins também.